Dormi, acordei 1 hora antes. Enxaguei a roupa, tirei a roupa lá de cima. Vou usar esse batom mais clarinho, que é os dois que não tem tanta fixação pra vir pra cá. Economizo um pouquinho naqueles dois que eu vou comprar mais. A mulher pegou a calça e adorou a blusa também, já falei. A outra disse que tá muito preocupada, na verdade, que toda vez que o filho dela vai pra uma feira, igual dessa vez foi em Vitória, toda vez que sai de madrugada pra poder fazer o trabalho dele, de roupa, ela nem dorme. Né? O comércio, caso visse alguém entrando e saindo do carro que não fosse, você tá indo embora agora, que não tá carregando ninguém, na frente da academia, entre e estar malhando dentro da academia. É, é, eu dei uma queda metabólica sem querer, 76, 76,1. Eu de manhã tomei um termo, botei mais aveia com 2, né, e leite, 2 scoops. Ali, olha a hora que eu cheguei em casa. Eu atendi ela 9, cheguei umas 10 horas. Atendi ela 9 horas, cheguei umas 10 ou 10 e meia. Ela não me retrata foi o quê? 2 banhos, né? Pra me sentir limpa, passei a buchinha, averiguei caroço, onde que espelha o quê, o nível de gordura, as coisas que eu já conheço. Não passei creme nunca mais, não bochechei no resto de flúor, vou fazer. Aí tô escovando bem os dentes, mas gosto de sentir ele mais lisinho ainda, já vou dar uma escovada maior. Fico olhando o que virou inflamatório ao longo do tempo. Minha visão estabilizou, ainda que eu tô querendo ler algumas coisas. O que foi esses dias de transcendentalidade laica? Né? Entre olhar lá o cozinha apertadinho, mas tem uma bolinha ali, tem um risquinho com o negócio que o bicho, né? Aguenta a pressão, de modo de dizer, né? Tipo, né? Sentada, fazer esse efeito do bucho aqui. E todas as raivas que eu passei, todo o que usar, todas as zonas de reserva. Olhando pele. Nossa, uma manchinha preta em cima do meu clitóris, na pele, na lateral, mas já tava, mas vai ficando mais pretinha os tecidos mais pretinhos, a prótese toda revirada, não tem aquele efeito nesse oratório, parece ser pequena, tá grande, ainda que a diferença, baixar o percentual total, as placas em alguns lugares. Nossa, o babadeiro aqui que tem que puxar lá pra cima, cortar aqui, isso daqui não é o problema, é aqui, puxar isso aqui tudo, aí quando eu vou malhar eu tô passando um pouquinho de pretinho aqui pra disfarçar. Se ela que não demora, dá pra clarear o cabelo. Não tô com tanta pressa assim, mas depois já tirar isso aqui de novo, que vai incomodar. Deixar atrás mais curto, mas eu mesmo posso fazer, não rola tão reviradinho. Perdi o brinquinho lá, achei o outro, mas não gostei muito daquele brinco, falta mais um naquela caixinha. Gostei mesmo, foi desse, o outro menorzinho. Ficou as 2 argolinhas, uma trabalhadinha, uma maiorzinha. Quando der, eu compro mais um brinquinho, boto lá, aquele de cruz mesmo. Não sei onde eu perdi, não. Um tá ainda ali na bolsinha ali, na parte de fora, depois jogo fora. Vamos dizer que o outro apareça sacudindo as roupas ali mais ou menos. Mantendo direto quase que o tênis mais levinho, né? Ainda que aqui eu deixei o de caveira. Tem minha blusa de frio que tá aqui direto cinza. Roupa de cama. 2 travesseiros, um azul com branco estampado, aquela de onça. E o lençol, né? Eu falei 2 fronhas e o lençol estampado de azulado. Às vezes, o resto eu levo pra casa. Ou um tênis pra falar mais tarde uso, eu não carrego de novo e tal. Não tô carregando nem óculos mais. Vou voltar a carregar olhando o que é esse trapinho que você nem olha mais, mas o que você tiraria uma foto. O que seria legal. Eu com aquela que virou uma espécie de batinha, meio abertinha, tiver mais seca, fica legal. Não fica legal nada do jeito que tá, né? Meu blazerzinho, minha vestidinho vermelho, a roupa dos Estados Unidos, eu vou fazer questão. Que quando eu comprar, eu vou comprar esse tênis só esse mês. Nem preciso comprar essa calça preta GG aqui, já tá toda molinha, aquela mais alto relevo. Igual a da mulher mais altinha, eu não botei, eu botei no varal a outra que tá até um pouquinho mais soltinha, sem cinta. Vou baixar, vou usar a cinta só, sem ser essa semana que vem a outra. Vou fazer 90 amanhã e lá pra ir no domingo, que eu vou fazer os 2 exercícios e malhar o tanto que eu aguentar e pegar essa reta aqui pra casa aqui. Meio que engrenei no negócio. Pagar depois essa coca aqui, ou quando for gastar no supermercado, trazer outro que rola a conversa, né? Anotar isso daqui no meu
no meu WhatsApp ali na minha listinha que eu tenho que pagar, que eu ia pagar, ainda que eu saiba, né? É, comprar o lápis, depois eu vou comprar a outra calça com a pala maior que tem que ser G, mas não precisa esse mês, a outra eu vou botar a cinta também, vou. Aí intercalei essa mais opacazinha pra não parecer que tô com uma calça só todo dia, ainda que tem, né, uniforme, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Ainda pouco usei aquela, não usei mais aquelas blusinhas justinhas, tem aquele um macacão muito assim que um dia eu botei, é mais um padrão de ficar ali em casa, mas né, e tá muito seco, senão fico meio batatona estranha, muito branca, muito seria, mas o preto, cabelo preto com tela. Tem uma blusinha pretinha lá também. Depois que eu emagreci mais esse tucho todo aqui, eu tenho a blusinha pretinha lá. Quer botar com ele, larguei separado, ver se cabe a outra, senão depois eu vou trocar a outra, que é muito bonitinha das duas que eu comprei, que duas para ficar mais em casa. Que eu troquei com elas, depois eu comprar outra calça, se ela quiser pegar a calça com uma coisa mais estreita, provavelmente ela vai querer para sair, que ela não perde a pose de nova, a calça. E mês que vem eu quero comprar ou aquele outro Mizuno mais barato, ou eu vou comprar, eu acho que de uma vez, que eu já vou estar bem mais magra, eu vou ter descido, eu penso que no final de hoje, até no outro final, tu já deve ter atingido 70. Eu vou subir, eu meio que engrenei, sair daquele efeito de desconforto, vou obedecer crucialmente com o... Vou botar uma gás lá, ainda que vai abrir um calor total. Uma coisa ou outra, você precisa uma água quente, ainda que eu fique meio assim, negócio de gás fora. E quanto que isso, né? Prefiro que o cara não entre lá mais. Anotei as coisas que tem que comprar de limpeza, ainda é um outro pacote de papel, ainda que eu vou abrir o outro ainda. Um sabonete que eu passo naquela bucha muito boa ali em pedrazinho, só tem aquele lá. Shampoos tem. O que eu anotei? Pouca coisa, pasta também tem, que eu coloquei na. Geralmente detergentes, Desodorante tem 4. 2 daquele mais sprayzinho que eu gosto de repor e os 2 de erva doce ainda com que eu carrego aqui. 2 abertos, assim, mas né. As coisas de comer, tem um queijo, eu trouxe o resto de um queijo, tem um queijo inteiro ainda. Então, né, vou ver se o queijo passa, não posso depender do queijo, o que seria quem compra um queijo a 600 e pouco, né? 40 quanto, compra um músculo, mas aí chama um arroz integral, né? 1 quilo de músculo na terça, ou compra ovos, mexe ovos meio salgadinho, não compra ovo agora. Mas vamos ver como que vai ser, eu queria mesmo queijo, manter queijo. Tipo, 2 vezes na semana no máximo, cozinha um pouco de músculo, faz um arrozinho até acabar aquele lá, depois compra outro, eu tenho que manter a coisa mais limpa. Qual o dia que seria do quarta e o dia do o domingo para não estar. Ah não, domingo tem a marmita, mas eu não posso entrar em lixeiramento nenhum agora. Tem que ser tudo bem limpinho. E eu penso que entre comprar no cartão, apertar a roupa, ou cortar um pedacinho de cabelo, eu já paguei com as aulas e na ideia, né? Contando 50%, faltou. Eu não sou obrigada ainda que, né? Essa coisa de 4 aulas na semana, gratuitamente, meio complicado, né? E eu tava fazendo uma base de cálculo aqui, entre olhar o que é uma base de cálculo maior, com aquelas, tudo, né, dá uma base de cálculo, o que não é base? Cálculo de base, né? Então, não tô sentindo o cheiro do perfume, acabou aquele essencial lá, não vou ter aquele de maçãzinho lá, mas que eu gosto de estar carregando um seria comprar mais um outro. Mês que vem talvez, que até então no outro mês eu não vou comprar a medicação que eu vou dobrar, né? E vamos ver, bom saber que tem aqui perto, o que é. Eu tô aquela sensação assim, eu cheguei, tomei a creatina, aquilo alimentou imediatamente, sem vitamina C. Fechou assim um tempo, tirou um pouco, deu aquela carga grande, né? Aí eu tenho que comprar uns 5 negócios de vitamina C pro mês, tipo dia sim, dia não, eu tomo um copinho com 2. Tá incluído no orçamento de pegar mais whey. Eu hoje, eu tô sem whey, eu tô sem whey, eu tô sem. Tipo, vamos fazer um negócio que usa 6 doses de whey, não sei o que, um flan, não gosto de flan não. Sacanagem com a minha cara, né? Aí tem esse negócio de comprar mais roupa. Isso aqui eu tô usando nem aquelas outras lá, vamos ver se depois eu consigo usar, né? As carinhas veias, os negocinhos lá.
Aquelas calças lá, mais essas daqui pra aguentar esse tranco aí, tá frio. Ainda que tá mais sol, na hora que abre aquilo tudo é um nervoso tenebroso. A compensação é aquelas calças mais geladinhas, elas são geladinhas, confortáveis. Entre intercalar com essa, a branca tá estranha, a bunda caída, aquelas placas estranhas todas. Aí eu malhei, joguei aquilo, não tive força para bater o shake. Dei aquela deitada de umas 2 horas e pouco, aí depois eu hoje deve chegar o povo aí chega mais um aqui, amanhã chega 2, fica até, aí eu durmo dia 25 para 26, vou ver se eu consigo a folga depois. Aí eu quero sair daqui, porra. Cadê minha segurança caso os doutores todos se matem, a quem justifique doutorado, bacharelado? Onde é minha casa? Como é minha aposentadoria? O mínimo do mínimo, que não existe um mínimo, né? Na prática, na praxis, aqui em religião, religioso, ateu do religioso, religioso do ateu. Questões, né? Aí olhando aqui entre matéria ou matemática, né? Que justifica matéria e desmatéria, né? Aí que eu falei, sentindo o cheiro do perfume, peguei o creme lá, ainda que eu, né, raspei o corpo, faltaria fazer o pé, daqui um dia fazer a mão, manter curtinho, e catando uns pelinhos que vai expelindo, dia sim, dia não, intercalando com o outro. Isso aqui machucou, tá aqui dentro, tem uns negocinho um pouquinho aqui, já uns pouquinhos esparramados, não é ó, mas é aquela coisa, a cara exposta ao sol, cabelo manchado trocando, tonalidade de sobrancelha toda descabida, que já tinha que ter refeito, umas coisas que eu teria corrigido, muito manchada, virilha escura, posterior de coxa, caroço puro, roxo. Eu tava olhando os focos, minha condição vascular, né, sem essa pressão das placas associadas, ela, você vê aquelas vezes em tais lugares, né, senti um pouco menos o desconforto, eu tenho anestesiado alimentada perante a condição medicamentosa. Quando chega à noite, segurar o sono, fica preocupado com até tomar um banho, contraste da temperatura, da ventilação, as coisas, e acordar de manhã dá uma variante entre, né, ter que fazer o cocôzinho, ou fazer o cocôzinho, um pouquinho de cocôzinho depois do termo, mas ajusta aquilo tudo, só que eu tô cansada, eu tô, né, posso dizer que tá muito estabilizado, eu não tô sentindo contraste de temperatura, até porque o percentual já caiu muito, mas ainda muita gordura, que faz muita diferença. A placa aqui por dentro, esse antebraço aqui tem toceiras gigantescas, ele demora a descer a gordura, é a última coisa a limpar. Então, né, a barriga, uma calotona, aquela calotona toda em volta, aquele meio das costas, essa a placa aqui também, mas já está mais educada, ainda que você vê as células inflamadas aqui. E o lado esquerdo totalmente podre de degradê com buraco, e você olha de frente à coxa, ainda que você veja que está trabalhando e botou para trabalhar a musculatura por baixo, está esvaziando os adipócitos, como se fosse um monte de caroço emagrecendo a gordura. Atrás aquela placa que fez como nunca, além de fazer a bunda por dentro, fez aquela placa, né? A bunda vai caindo, se você apertar, tá aquela celulite que depois chega a limpar toda, fica aquele efeito todo molinho, que eu estiquei demais, né? Mas assim, que é o molinho normal, mas aí fica aquela placa, um lado tá descendo a gordura mais, é aquela placa embaixo da bunda, desse lado de cá é o determinante da limpeza. A panturrilha vai cavando devagar, mas gordura nas cavas da dobra do joelho, que fica todo deformado, que você vê tudo torto. Quando limpa aquilo ali alinha muito. E a torceira, que ainda que o quadril diminuiu absurdamente, a torceira nas laterais, que é uma placa dura, que inclusive fica aquela bunda ali, que você vê 2 buracos ou 2 fundos, que virou aquela placa aqui do lado, que ela tem que alinhar e desfazer, e tem que bobear uns 65 para arrancar aquilo ali, para ver se sobra uma bundinha molinha, redondinha, mas deformada e com, né, foi levada a ficar totalmente dormindo, estufado. Não tô sentindo dor na lombar, não tô sentindo, comecei a fortalecer um pouco mais o músculo, não tô sentindo aquela dor específica tal. Então eu dei essa acordada com mais, né, jogar a atividade de força primeiro, sem esse impacto, é o segredo do gasto calórico maior. Se eu for 4 vezes, eu tenho resultado absurdamente maior do que só o aeróbico, um dia assim assado. Impõe você utilizar a questão da frequência, a dobradura, um esforço enorme, há uma tensão enorme, ainda que eu, ouvindo música, fazendo a coisa na esteira, goste, se levar bem também, é a pé que aguenta, né?
Ainda que está aguentando, tá aquela coisa das extremidades mais anestesiadas e aliviadas. Eu não estou focando em perceber isso aqui, ainda que essa bola aqui esteja viva, né? O pé, finge que nem vejo, até porque ele nunca cura. Há muito tempo que ele seria operar. Os cantos dos dedos não coçam mais, com irritação nem a cabeça, mas tem um dia que tem que fazer, que você sente que tá tolando assim, que você corta, quando você corta a unha, dá aquela chamada de crescimento, né? Pra mim é assim, que ela, né, e se tiver alguma coisa amarrando ali, ou aquilo inflama, que não inflama mais, né? E cresce. Então é, né, cortar num dia, as cabecinhas do dedo, faz só os dedões, ou faz um ou outro, ainda tem dias, termina no outro dia, se fosse um processo inflamatório que não tá, né, depois faz os pequenininhos, aquele dia que você passa a espátulazinha, tira papapá, e mexe nos ladinhos, que são geralmente os 3 primeiros do dedão, e os outros 2 que dão um cantinhozinho, dão um cantinho, né. Higiene os dentes, se o dente tá muito embaixo, sai uma mancha preta na lateral, isso foi quando ele cutucou para limpar, mas mesmo assim, o que é o tempo todo essa merda aqui? Tem hora que você come, vê que é só proteínazinha ou escovou, mesmo que escovou, não posso deixar da placa, também fica limitado de querer acumular um pouquinho, ainda que não tenha nada acumulado, mas uns dentes que totalmente amarelados, todos assimétricos, todos muito sensíveis, inflamados, isso tudo levou a um processo inflamatório muito grande. Eu passei coisas tenebrosas em momentos diferentes, trabalhando com várias ventilações, com tudo isso, e o histórico de garganta inflamada quando eu era nova, que criava bolas até, um negócio tenebroso. Minhas amígdalas eram uma coisa assustadora e elas estão aqui, ganharam estados anestésicos, né? Até que pode se desvio de septo, esse lado todo, vamos ver isso aqui, né? Pele também com força em tudo quanto é lugar, que teria, né, coisas que eu teria feito que eu não fiz, o que é mexer na condição genital, o que é minha barriga, o que é o esforço mesmo ao longo do tempo, a idade, como eu coloquei, o que é ficar em pé o dia inteiro, ficar com roupa apertada no meio da perna, o que é frio, o que é espremer, não ter espaço, adutores, coisas que eu coloco como minuciosidade estética e variação, esforço, funcionabilidade, o que apontaram como diferença hipertrófica, ó, quem genético ou qualquer coisa. Eu gosto de detalhar todas essas questões. Boa tarde, tudo bem? São 203. Joia, 203 aqui. Certinho, nem errada. 3, agora senti um pouco. Essa região aqui mesmo ficou meio tenebrosa. As estrias subiu para a bunda acima, mas são estrias brancas, mas emagrecer muito, você vai vendo aqui na... O que é não estourar quando tá... botar pressão demais quando tá muito gorda, mas eu fiz isso também. Tentando resgatar, olhando pela questão da necessidade de alinhar o corpo, a questão de acordar, né, o contexto, mas também tem que saber fazer isso, mas eu passei esses meses iniciais tenebrosamente, né. Eu fui até 91, então eu tô com 15 a menos praticamente, né. Eu tô com 13 desse inicial que vai dar dia 1º, dia 2, 4 meses, né. Então, vamos colocar assim. O que é finalizar a semana com esse limite entre o queijo? Eu tirei, tipo assim, ontem não teve belisqueiro errado algum, né? Ainda que pensava, boa comida. Nem dinheiro para isso, nem levei. Foi focar que tem que ter mais leite, proteína e acabou, né? O leite com os shakes. Então, esperar receber para se não piscar o olho, né? Eu não vou pegar calça para sobrar 700 e pouco para questão da alimentação, contando que 2 whey's eu vou comprar para inteirar com os 3 que ainda tem lá. Eu devo abrir semana que vem o outro, como se fosse 4 por outro mês, pelo menos, né? Então, os leites e esses adicionais que eu tenho que passar a enxugar, até para tentar descer isso tudo mesmo. Não posso comer lixaiado. Então, eu tenho que ficar aquele foco assim, olhar de dentro,
né? Para não ir para coisa, até porque você vai para coisa vai chamando mais desconforto, menos dinheiro, uma sensação de impotência grande, mas a cara vai ficar toda deformada, meu pescoço é absurdamente embabadado, que já era muito grave. Minhas mãos talvez aliviem um pouquinho essas, né, esse aqui é dedo de estudar. Eu tive muitas alergias quando era nova, né? Bolhas entre os dedos, usar até permanganato, usar remédio de boi no final, que aquilo entrou no sangue. Coincidiu, mas eu perdi a unha, era pus, era casa de escola daqui pra cima, tudo assim. Chegou uma vez até, nunca passou pra genitália, pra nada disso, e algumas coisas, inclusive, o que foi necessidade alimentar, olhar, comer muita gordura, isso, aquilo, algumas falhas, tipo impinge, dermatite, era a cabeça, era na sobrancelha, no lugar, em cima do olho, nossa senhora. Isso aqui era igual um bicho vivo me comendo. Depois botei um dinheiro por dentro da blusa de gola alta, né? Vermelho, com um blazerzinho preto, uma sainha. Não sei se que minha avó fez, ou era bermudinha, era tipo bermudinha, sainha, eu acho. Sainha. Botei um dinheiro dobrado, virou um perebão aqui. Você vê brilhoso assim no meio, como se fosse um fungo. Eu tive essas, né? Entre remédios de herpes, que às vezes estourava até aqui assim, depois ao longo do tempo, quando isso começou, eu não sei, embaixo, em cima. Quando eu me deparei com o dente totalmente cariado, quando ia, eu acho que eu comia, dormia direto com boca suja, eu não sei, muito doce. Quando eu deparei, havia um panelão e algumas tendo que mexer com aquelas que me dava choque, né? Aquelas que falam que é menos resistente, aquelas obturações escuras, depois que botou a clara, não me lembro de uma vez que trocou. Uma vez foi mexer, não tem nada. Séculos, toda vez não tem nada. Mesmo com aquelas mordidas, tendo usado placas de estourar, para não dizer, tem um pontinho aqui, no último dente que ele deu uma quebradinha. Virou, teve que ajustar depois do aparelho. O que foi colocar cílios e perceber que cílios cansam, já não tinha tanto assim, que era depois ajustar a visão, tipo faz uma outra forma de visão, você tira o que é retornar aquilo, com algumas experiências entre mega ré, alergias, ressuscitações, como a dinâmica disso tudo, o custo, um monte de coisa disso, entre mudar a cor, não mudar a cor, usar todas essas coisas, ou tentar ver um dado momento o que era manter as coisas e conhecer os hábitos de muita gente que aparentemente não gasta e não usa. O racismo todo em cima de todas as coisas, entre trabalhar careca, deixar cortar o cabelo aqui, que conseguir apodrecer o meu cabelo, ainda que ele era fino, era muito resistente. Tanto que no passado eu pintava ele todo mês, ainda que era aqueles coleston, vela, aquelas coisas assim, né? Eu usava amônia com água oxigenada, às vezes via que dava umas bolinhazinhas, uma coceirazinha, tentava deixar o pelo descolorido, depois aquilo crescia, dava raiz, muito pelo nas pernas. Tem esse efeito agora. Eu falo muito porque não acostumada mais com pelo, mas não. E olhar o que proliferou, qual lugar do seu corpo te leva a ser mais homem, menos homem, né? Inter-homem, des-homem, né? Essas coisas, olha todo o processo proliferativo, espinha, pinta, o tempo dentro da máquina de bronzeamento artificial entre dietas e todas as questões, que é um momento sem um acelerador de partículas, entre tentativas de aparentemente não ter descido tanto ainda que eu fiz, né? Tirar as fotos com o corpo bem feminino, uma definição muito bonita, mas o que eu olhava? Eu tirei da internet de um canal antigo, o que eu tinha a primeira experiência da cinta, que alinhou os oblíquos, que aconteceu. Depois tirei, não devia ter tirado, toda bronzeada também. Um momento que fez um contraste muito grande com a retenção, que o peito parece que dobrou de tamanho. Bundas diferentes, volumes de perna, definições de abdômen, volume de braço, volume de tronco, entre ter a máxima do volume, ter secado para o fitness, deixado que coincidia um body fitness e catabolizar o tronco, não dá tanta importância, mas ainda que em muitos momentos eu tinha alguns exercícios que eu dava aqueles picos de força enorme, mas eu perdi aquela forma, aquela ombreira, aquele volume de braço, ainda se engorda, fica o efeito de bola. Se engordar demais, encurta o ombro. Muito do professor de musculação que trabalhou ou que tentou pagar as contas, que fica a cintura inflamada. Eu consegui várias formas de trabalhar o abdômen depois
cãibra, até onde fui hipertrofiando as máximas, usando, né, os declives, aclive, né, aclive, declive, né, muita caneleira, aquilo foi chamando o limite de estabilizar a coluna, o que que é você entender o assoalho pélvico, todo o corpo operando todas as coisas em pé o tempo todo, sem dormir, o que que virou tirar isso tudo, ficar em hiperextensão em alguns lugares, diferença do corpo, catabolismo comendo viva, qual bicho, trabalhando em alguns lugares sobre todas essas ameaças que levaram a prejudicar a minha visão, muitas quedas de cabelo, umas parasitologias e gripes e tudo sem necessidade, falta de dinheiro, falta de alimentação adequada, induzindo todo esse cabimento de trabalho, de obra irregular, em tudo quanto é lugar, esse monte de fungo, esse monte de coisa. Nossa Senhora, passei os diabos com alergia na mão, cefalexina, aquilo que é coisa nojenta, horrorosa, que quase me matou com aquele monte que virou aquele monte de bola de, como é que eu falei? Que dá, meu Deus, furúnculo, né? De botar a mão na parede, o primeiro quase me matou, pegou uma junta, de apertar assim, espremer, sair igual aquelas minhocas, igual o dedo que inflamou aqui, ele ficou tanto pus que eu nunca vi aquilo, quando saiu virou uma cobra grossa de dedo saindo de pus de dentro do meu dedo. Já tive inflamação de dedo com compensações, olhando o que que era, eu não andava, eu levitava, o que que era essa relação que foi chamando um diferencial crânio, né? O que que é usar droga oral, vai logo para a cabeça, não vai, o que que virou um volume proximal, usando tanto gasto calórico, tanto manejo de exercício de cadeia aberta, vamos assim colocar, ou que seria entre a lombar suportar, né, absurdamente ainda que eu senti naquela coisa mieloide, né, sei lá, aquela coisa de, eu falo com uma semana de Stephen Hawking, né, onde desmaiar, de aconteceu de tanto nervoso de não encontrar justiça de nada, quem era o combo de todas as coisas quando teve a audiência que eu botei a cadeira do lado de fora e até uma sombrinha para chuva, que eu falei que a justiça nunca entraria dentro nem de um bueiro que me sobrasse, um caixão ou qualquer coisa, né, uma cova que no chão não passa. Caroços, alergias, experimentei de tudo, um pouco de cistite acontecer, né, dor de parestesia, um canal, aquilo enlouquece a pessoa, inflamações proximais à cabeça ou de machucar, de ter extravasamento, né? Articular, de quase enlouquecer, como que você conserta um ombro, mão, botar um gesso assim e tirar gesso, alguém me cortar, seria pavoroso, amolecer aquilo. Joelhos mesmo, um milagre, perante a tamanha diferença, o joelho é um milagre, porque não teria joelho. Aí o que é a coluna aguentando, mas ao longo do tempo o sacrifício dos membros inferiores, ainda que eu ganhei muito volume em determinado momento, era muito elogiado meu quadríceps, porque eu era o cansaço daqueles exercícios exaustivos, com a quantidade de hora em pé, em termos de enlouquecer. As dores no pé, as dores na coluna, as dores de ficar amarrada naquela posição, entre roupas que um dia não acertava, todo cansaço, todo esse inferno, todo esse... Nossa! Entre o que era dia de estagiário, de personal, de não sei o que, de pedreiro sempre... Nossa! Que dia era o processo inflamatório de você ver a gordura voltando, ou mesmo que você fala, tô aeróbio, tô não aeróbio, a diferença da... Né? O que era alergia de raspar acima, muito pouco, isso era mais no começo, eu achava será que era pelo, se pegasse uma velocidade, pegasse alguma coisa, isso era das de bicicleta, parar, quase tirando sangue naquilo do corpo. Essas coisas que eu passei, essas observações sobre a densidade perante sensibilidade de não poder ter tanto líquido imediatamente numa seringa, puxar do nada igual uma doida, um trem num dreno para ver se tem ar, assim, um tiro inverso, todas as coisas que eu já falei. Dores, né? Que se eu tive foi detectado um ovo no ovário, né? Um ovo de ar, né? Tamanho do ovo de codorna, assim falou, sumiu, que era usar cicloprimogina, foi isso na época? Cicloprimogina, era isso. Entre pé, uma vez teve uma, como é que fala? Aquele trem que anda como se fosse um bichinho, pé de atleta, algumas alergias nos braços, tipo umas dermatite grandona, falaram até entre praia, não praia, o que era fogo selvagem, o que era o que era essas limitações e essa dor no lado, que parece que tá tudo amarrado, que às vezes tá fecundando de um lado, como se fosse da metade e tal, né? Que essa sensação ainda tem parestesia, mas não tem tendo.
Olá, qual o valor da estadia para o ano novo? 5 pessoas, dia 28 do 2, 28, de 9, 30, 31, 1, 2. 5, né? Boa tarde. O nosso pacote oferece 6 diárias. Não menos. Para 5 pessoas, não tem criança não, né? Que a partir de 5 anos paga. 5 pessoas está 8.100. 50% na reserva, 50% no check-in. Conhece o hotel? É incluído café da manhã, que tem estacionamento, sauna, piscina e os quartos com varanda, ar-condicionado, frigobar, TV, cama de casal padrão e a ex-tradicional, chuveiro quente. Tudo certinho, já virou, né? Deixa eu ver aqui. Cindy Sul, Hotel Sul. Retorna a respeito da entrada de ônibus. Não podemos perder essa oportunidade de cursos desenhados para a nossa realidade e necessidade. Após insistente pleito junto ao SENAC para atendimento presencial em nossas cidades, cursos só existiam em Vila Velha e Vitória, conseguimos essa conquista para nossa região. Ideias para quem quer reformar o hotel se for abrir pousada no Japão, porque aqui quebra ou como quebra. Imagina bebida de graça se no café da manhã já é um desastre. Ou quando o evento se solicita além do modismo, tem muito potencial essa ferramenta. Pés, vasos, condição cardiovascular, é fígado, é algo mesmo. Até pâncreas, né? Tireoide. Se não fosse tamanho desastre, que é, né, dizer que um processo inflamatório é um processo, ainda que seja, né? Entre busca de volume, definição, maturidade muscular, entre todo esse desastre. Tipo, o que fizeram? Qual é o limite dessa porra toda? Num dado momento, se você não tiver tudo, um carro está pronta, manter a mesma idade, está pronta para o tráfego todo, e não souber trepar tudo igual um macaco e manter o clichê de leigo, você não fica, não. É literalmente ameaçado o tempo todo. Então, cabelos desastrosos, né? Se tornou o que era adequar com músculo, cortar errado, pintar errado, relaxar e virou uma desgraça total. Tentar melhorar e ver o erro das velocidades, tem que trabalhar. O tal que se paga antes, durante e depois, tudo é problema. E depois, então, quando fica sabendo que você tem a máquina que um monte de gente usava, né? E que acha, vou te dar um tiro, você não entrar na sua casa e usar. Não, você não vai usar, né? Então deve ser por causa dos, né? E também o que era interação com a tatuagem, eu não usava filtro. Quando essas porcarias de adstringente não me favoreciam. Aliás, passar aqui um pouquinho daquele negócio, hoje eu tô bem assim, né? Vai ficar em casa, depois passar uma mãozinha pra sentir o cheirinho daquele resto, daquele creme, passar nos braços, mas aí, né? Amanhã tô com a calça mais quente, eu nem ia usar, botar esse efeito entupimento de pele, engorduramento. Aqui virou um lixo, eu usava muito inclinado, né? E o que é peeling, não sei o que, né? Ou mesmo não botar mais perfume para queimar isso aqui. O que é comprar um filtro. Dado momento eu inclinava, usava aquele negócio na cabeça dobrando assim, porque eu via a diferença da rotação entre deitar para um lado para o outro, botar a cabeça muito tempo, ficar de lado. Eu avaliava a posição, cama, compensações. Eu tenho que dormir no colchão. Eu dormi um pouco meio que de cabeça para baixo. O que é? Você chegar, tomar creatina, tomar o remédio, dormir um pouco, o colchão, o lado que eu botei pra cabeça, o oposto, né? Que eu ficava tanto pro outro lado, tava um pouco meio dando uma queda, mas foi bom. Aí acordei, tomei só o shake sem aveia, a aveia tá toda aqui. Borrei um pouquinho de queijo, trouxe um pedaço de queijo para comer depois com... Bateu uma vitamina, eu como o queijo mais cedo e tomo a vitamina depois, mas tem que comer junto, com um pouco de aveia, ainda 2 shakes ainda. 2 litros de leite de coco ali, né? O que são esses negócios, momento manipulado para a cabeça? Nossa, minha cabeça, entre a evolução desses produtos de selagem, o que é alisamento, que não é formol, que não é, que é, como é que é? Alisamento e, como é que era o nome? Que tinha a tal da guanidina, que era alisamento, relaxamento, entre negócio de tonalização, de a guerra, que é tudo isso aí.
né? Olhando as diferenças, as compensações, dentição, aí não era questão de ruga, não tinha feito isso aqui ainda. Um tempo fui fazendo fininha até tentar ajustar, que era meio diferente, pintei na época que eu era ruiva. Depois, né, ficou descabido, uma coisa e outra, que foi mexendo, olhando o semblante da coisa, que no momento foi botar botox e já estava meio danificado e um preenchimento e falar, nossa, mas como que isso entra no pacote sempre? Se não ficou, o que seria o que, né? E olhar de fato a variação dos desenvolvimentos dos lugares onde são próximos de buracos, de dobras, né? Tem a fórmula de tudo em mim, né? Multiplicação celular, o que era a troca, olhando as máximas de bronzeamento, o que era o nível, né? O que é o enrijecimento, o que foram esses momentos agudos e crônicos, entre apontar fibromialgia, cansaço, zonas de reserva com muita repetição, com muita exigência descabida, muita raiva com a corrupção e das coisas estarem cada vez mais entre cobaiados muito porcosos, agressivos, exploradores, não querendo nem aí para nada, vendendo tudo muito fora do comum. Então o que foi acompanhando em algum momento vira escravismo absoluto, botar o espelho atrás, sentir a sensibilidade do espelho leve, machucar o cotovelo, olhar a avaliação do peso das coisas o tempo todo. Você passa a se tornar, jogar sua casa no lixo, comer caro, ter que comer caro e não necessariamente, mas por um padrão de pobreza ou para enxugar entre exata de todas as coisas, avaliar o que seria um salário mínimo e um salário para sobrar, o que buscamos fora, que num dado momento não está no quintal, não está na casa, deveria estar e não necessariamente, entre concertos, não concerto, casa de um andar, de vários andares, demônios variados tais, o que são relacionamentos, o que é um corpo catabólico, anticatabólico, saúde e doença, valores camuflados de cultura, de práticas a quem atribuir dia do lixo não lixo, e se come a si mesmo e finge que é pecado que não é, mas vamos todo mundo fazendo, né? E tanto que esses protocolos de doença para mim, dizer que alterna, não necessariamente é de pai para filho, protocolos que eu nem... Ah, a glicose é tanto por tanto, deve ser. Ainda que num dado momento você olha isso e aquilo, mas né, o que é uma pressão, frequência cardíaca, mas fiz muito pouca avaliação, medição, né? Você olha um dado momento, mas o que é a zona de conforto, o que é minha pressão, entre o que foi explorar o couro cabeludo, né, a ponto de não aguentar mais a cabeça ficar os pedaços dormente, esses dias nervosos, tempo atrás tudo não consegui levantar, ficar tantas horas deitado quando você não tem a cadeira, não tá cadeira ou em pé ou deitado, ou nem deitado, o que é dormindo, o que é sono, o que é alongamento compensatório não necessariamente, suspende tudo e nunca é demais para os outros, uma merda do caralho. Se entre 3 repetições, 2 séries, você vê a desgraça do cobaiamento e a largura do povo com o recurso que eles buscam. É absurdamente grave. Absurdamente grave. Então, algumas relações entre inflamações e compensar, né, avaliando processos cirúrgicos de muita gente, descabimento recuperatório, tudo jogado na academia, golpe total, né, sem base, mas para foder eles estão sempre preparados e para todas as fraudes possíveis que você puder imaginar. Então, são os racistas, antirracistas, entre a quem se compara a raça e o swing da putaria inteira, né? Que para putaria todos estão preparados. E acatam e fingem, né? E o que é conveniente até onde vocês têm entre eles, quando multi-ameaçados são, mas tem terceira, quarta, quinta opção, beber, droga, foder, roubar, usar coisa cara, soberba total. Muito complicado, tem que ter escambo para tudo isso, recapitalizar, perdendo tudo, e ainda ter tido conhecimento de palco, fazer meu palco, e num dado momento, todo mundo já estava pronto, né? O que você fez? Tem que ter comprado uma coisa diferente, tem que ter uma droga diferente, aplica a droga em mim, não aplico, não aplico. Não aplico, e nem é da minha condição. Não acreditam, vai tomar no seu cu também mais um pouco, né? Então, questões tais que era só ler o negocinho aqui, né? Num dado momento, uma vez entrou um negocinho no ouvido, saiu uma bolotona no ouvido, o que era ouvido inflamar, o que a gente não percebeu, o limite de visão, estimular tanto leitura no meio de tamanha prática, várias desventilações, desclimatações, contrastes descabidos entre irregularidades tenebrosas, de tudo quanto é lugar, esse bando de morada, de ter que saber do problema de todo mundo e tudo ser jogado nas minhas costas, é literalmente roubado, estuprada. Então o que é que vai sobrar? Molinha, magrinha,
Seria, assim, sem sombra de dúvida, né? Ver meus pés e mãos limpos, meus pelos alinhar minha cor, melhorar esse trem embaixo da minha bunda, teria que avaliar esses vasinhos esparramados, tirar esse monte de excesso de pele, trocar meu peito. Importa? Você tem um filho na barriga, né? Que como é que é para quem mora sozinha é fácil, disse a outra lá. Com um filho gay, uma filha lésbica, que nunca queria ter neto e a guerra de infidelidades. Incomodar um pouquinho. Não, fica à vontade. Se tirar esse carro aqui da frente. Colocar na garagem? Vamos lá. Sim. Ele está numa posição aqui que vai atrapalhar se alguém chegar também. Já chegou a entrar na garagem em algum momento? Não. Vamos lá.